Nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Essa epístola foi escrita como uma defesa do apóstolo Paulo contra aqueles que o estavam difamando, contra aqueles que queriam roubar o seu lugar como mestre daquela igreja. A igreja de Corinto deu bastante trabalho para o apóstolo Paulo. A maior parte dos estudiosos concordam que foram escritas pelo menos 4 epístolas para essa igreja, mas nós temos 2 delas. Então, essa segunda epístola talvez fosse a terceira ou a quarta epístola, ou talvez alguns dizem que é até trechos de 2 epístolas nessa carta, porque Paulo faz menção a uma epístola que é severa e algumas passagens bastante severas nessa epístola aqui. Enfim, mas sem entrar em pormenores, vamos ler o texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco é que sou forte. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a meditar nesta passagem bíblica, Senhor, nessa breve meditação que faremos neste culto de oração, para que de algum modo isto também venha nos animar à oração, venha nos animar à tua obra, venha nos fazer sensíveis ao teu Espírito Santo e àquilo que o Senhor tenciona sempre fazer em nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 12, lá dos versículos 1 ao 6, ele tinha acabado de falar de uma grande experiência que provavelmente foi ele que passou. Uma experiência de um arrebatamento, de alguém que foi ao terceiro céu, que viu coisas e ouviu coisas ou ouviu coisas cujas palavras eram inefáveis, das quais não era lícito ao homem referir. Então, o apóstolo Paulo era um homem de grandes revelações. O que caracteriza a vida de um apóstolo é que ele tem, entre outras coisas, revelações autoritativas, e ele as repassa para a igreja como palavra inspirada. Se bem que essa experiência que o apóstolo Paulo teve aqui, provavelmente falando dele mesmo, é uma coisa muito pessoal dele. E aí, a partir do versículo 7, ele diz que foi colocado
por causa das grandezas das revelações, foi colocado-lhe um espinho na carne. E enquanto eu meditava nessa palavra, eu me lembrava de como é dolorido ter um espinho na carne, né? Às vezes a gente tem um fiapinho no dedo, aquilo fica incomodando, né? Tira, tira, tira o fiapinho no dedo. Sabe que teve uma época que meu cabelo estava tão duro, tão espetado, que eu espetei o dedo com o cabelo e o cabelo ficou no dedo ali, até doeu, mas doeu. Imagina um cabelo, um fiapinho. Agora você imagina o espinho na carne. Minha esposa está olhando aqui para minha cara com um rostinho de cética, né? O que que você está falando? Eu me imagino às vezes pregando essa palavra para criancinhas também, né? Falar, ó, o espinho, quem já espetou o dedinho naquela plantinha? Enfim. Ou então, né, pisou num prego, aquilo incomoda, fica ali. Mas isso possivelmente é uma analogia de Paulo para falar de algo que o estava incomodando. E ele diz que foi um mensageiro de Satanás que estava batendo, esbofeteando ele na cara. E eu fico pensando assim, um apóstolo dizendo que estava apanhando na cara de um mensageiro de Satanás. Imagina hoje um pastor falar, estou apanhando na cara de um mensageiro de Satanás. Eu acho que a igreja ia embora, ia falar, esse pastor é muito fraco. Por que ele não expulsa esse mensageiro de Satanás para não ficar batendo no rosto dele? Fato é que Paulo, o que ele fez? Ele recorreu à oração. Aqui não adiantou ele falar, tá amarrado, tá expulso, não teve jeito. Ele teve que pedir ao Pai, teve que orar a Deus. E esse espinho na carne, a gente não sabe com certeza o que é, mas há quase uma unanimidade que se tratava de algum tipo de enfermidade. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, ele disse que da primeira vez que ele esteve naquele lugar, ele esteve com uma enfermidade. E mesmo assim, aquilo não serviu de escândalo para os irmãos, que, se possível fossem, teriam arrancado os olhos e dado para o apóstolo. Daí alguns acharem que o problema do apóstolo poderia ser um problema nos olhos. Quando ele escrevia uma epístola das próprias mãos, ele dizia assim: Veja, sou eu mesmo que estou escrevendo. Vejam, com grandes letras eu escrevo, né? Caps lock, caixa alta. E aí alguns dizem que era porque ele não enxergava bem, não tinha óculos, né? Na época, então ele tinha que escrever letras muito grandes para poder ele mesmo enxergar o que está escrevendo. A maior parte das cartas dele era ele ditava para alguém escrever, mas no caso, quando ele escrevia pessoalmente, numa delas ele fala: Veja com que grandes letras eu escrevo. Mas ainda assim não dá para ter certeza que fosse uma enfermidade nos olhos. Nós não, sinceramente, não sabemos. Porque quando ele fala sobre isso, parece que é algo que veio durante o ministério. E se ele tivesse uma enfermidade nos olhos desde sempre, não seria a ocasião de escrever isso daqui, algo que aconteceu num determinado momento, porque geralmente quem tem um problema de vista já traz isso de muito tempo já. Então nós não sabemos o que era. Só sabemos que isso incomodava bastante o nosso querido apóstolo Paulo. E aí diz que ele orou por 3 vezes, ele pediu ao Senhor que afastasse esse mensageiro de Satanás dele, afasta ele de mim. Podia ser uma experiência espiritual de tomar uns tapas na cara? Podia ser, não sabemos. E aí não foi atendido no seu objetivo. Deus não atendeu ele. Não atendeu e disse: Olha, a minha graça te basta. Você vai continuar tomando esses tapas aí. E aí o apóstolo Paulo disse que disso aprendeu uma lição, que passou a sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, encerrando dizendo: quando sou fraco, é então que eu sou forte. Olha só, é muito propício para uma reunião de oração a gente falar nesse assunto. Então, há algumas lições que nós podemos aprender desse texto aqui. E a primeira é que algumas lições, né? Eu vou
mencionar, não todas possivelmente. A primeira é que coisas difíceis, coisas aparentemente ruins podem acontecer para o bem de um servo de Deus. Coisas aparentemente difíceis, ruins, podem acontecer para o nosso bem, para o bem de um servo de Deus. Ninguém iria gostar de ter um mensageiro de Satanás lhe batendo na fuça, né? Lhe batendo na bochecha, lhe esbofeteando. Ninguém gostaria de ter isso. Mas para o apóstolo Paulo, ele disse que era necessário, porque ele tinha um grau de revelações tão grandes que aquilo iria acabar por fazer com que ele se tornasse soberbo. Aquilo iria ensoberbecê-lo. E a soberba é talvez o pior dos pecados, porque foi na soberba, foi no orgulho que o inimigo de nossas almas caiu. Uma pessoa, a gente estudava no livro do C.S. Lewis a respeito da moralidade sexual cristã, ele diz que alguns pecados são da carne, como a lascívia, a prostituição, são da nossa natureza animal. E o Espírito de Deus em nós precisa exercer o controle sobre essa tendência da nossa animosidade. Mas existem determinados pecados que são puramente espirituais e não precisam estar não estão na nossa natureza animal, estão na psique, estão na alma, está no espírito. E um deles é justamente a soberba. A soberba, aquilo que nos faz sentir superiores ao nosso próximo, a tratar os outros com orgulho. E o apóstolo Paulo diz que isso era um problema real na vida dele. Paulo talvez já não tivesse problemas com a cobiça, com a avareza, não tinha problemas de disciplina, era um cara que acordava cedo para orar, é um cara que dormia tarde para orar, era alguém que passava horas estudando a sua Bíblia para poder pregar, ou seja, alguém que tinha um comportamento perfeito, por assim dizer. Mas o perigo de quem começa a ficar bom nessas coisas, bom na oração, bom na pregação, bom na leitura, bom no evangelismo, bom na ação social, é poder surgir a soberba. E no caso do apóstolo Paulo, tudo isso somado a um grau enorme de revelações. E aí eu acho muito interessante o modo como o Senhor trabalha na vida do apóstolo Paulo, porque o Senhor dá revelação e ao mesmo tempo dá a contenção, né? Ele dá o que é bom e dá também aquilo que aparentemente não é bom, mas que é para o bem, que é para impedir que o apóstolo Paulo se enchesse de soberba. Isso é incrível, esse equilíbrio com que o Senhor trata, né? A gente sabe que no fundo tudo é bom, mas no contexto que a gente vive, no contexto que o apóstolo Paulo vive, era necessário um mensageiro de Satanás para o esbofetear. Talvez por isso que João Calvino dizia que o diabo é tão servo de Deus como qualquer outra criatura, porque ele só faz aquilo que o Senhor permite que se faça e algumas vezes até que o Senhor determina que se faça mesmo. Olha só que coisa. E tudo isso que para um aprimoramento do caráter do apóstolo Paulo. Então, meu irmão e minha irmã, talvez se você tem passado por alguma luta, por algum sofrimento, por algum desânimo, ou conhece pessoas que passam por isso, talvez essa seja uma razão. Talvez a permissão do Senhor para que de algum modo não permita que você se torne soberbo, orgulhoso, ou então que isso venha de algum modo trabalhar no seu caráter para que você se torne uma pessoa melhor, para que nós nos tornemos pessoas melhores, talvez para que nós percamos o nosso senso de autossuficiência. Por esses dias eu perdi quase que totalmente esse sentido de autossuficiência, não totalmente, mas em grande parte comparado com o que eu era antes, de um modo tal que eu nunca passei, nunca senti isso, né? Para levantar alguns litros de água aí, estou precisando de ajuda aí, não posso fazer algumas coisas que fazia naturalmente, hoje estou tendo
que me conter também. Quem sabe? Quem sabe não há uma lição aí da parte do Senhor para ensinar a dependência, para ensinar aí não ser tão autossuficiente. Nós não sabemos, mas sempre há alguma coisa boa a ser tirado, mesmo desses momentos mais difíceis. Então, algumas vezes, algumas coisas difíceis podem acontecer na vida do servo do Senhor, mas sempre para o nosso bem. Louvado seja o nome do Senhor. Uma coisa que a gente aprende aqui nesse texto também é que não há nada de errado da gente orar por nós mesmos. Não tem nada de errado da gente orar por nós mesmos. Veja que o apóstolo Paulo ele diz assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor para que o afastasse de mim. 3 vezes pedi ao Senhor para que o afastasse de mim. O número 3, assim como Jesus Cristo lá no jardim orou 3 vezes também, se possível, afasta de mim esse cálice, né? Tem esse número, essa simbologia, parece ter essa simbologia da insistência. Então, não tem nada de errado se o apóstolo Paulo orou por si próprio, se o próprio Jesus, em um determinado momento, orou por si próprio. Qual o motivo pelo qual você acha que não pode orar por você mesmo? Você pode orar por você mesmo, você deve orar por si próprio. Nós temos aí toda a tradição do salmista que tem aqueles momentos em que ele pede por si próprio também, coloca toda a sua lamentação, sua tristeza e sua dor diante do Senhor. Eu sempre insisto, procuro sempre insistir para que as pessoas busquem o Senhor em oração, seja privativamente, seja coletivamente, por algum modo. Eu tenho a sensação, e isso é muito confirmado aí pelos mestres que escrevem aí durante os séculos de história da igreja cristã, como o povo de Deus desanima para buscar o Senhor em oração muitas vezes. As pessoas, como foi dito hoje na abertura do culto, elas vão, às vezes elas têm uma auto-iniciativa forte, elas têm uma pegada forte, elas são esforçadas, são trabalhadoras, mas as coisas muitas vezes na vida das pessoas não acontecem. Não acontecem, talvez porque esteja faltando essa busca do Senhor em oração. Talvez porque não haja essa entrega, né? Eu costumo dizer assim que reunião de oração muitas vezes é que nem reunião de pais e mestres. Na reunião de pais e mestres, os professores ficam esperando aqueles alunos, né? Que os pais daqueles alunos que estão cheios de problema, mas os pais desses alunos não vêm, eles não chegam na reunião, e aí ele percebe, é por isso que tá desse jeito o aluno, e vão os pais dos alunos que estão bem na escola. Às vezes na reunião de oração eu vejo isso. Vem as pessoas que têm uma certa maturidade na caminhada já. As pessoas que a gente sabe que estão com um certo equilíbrio já nas suas vidas, né? Elas estão... E aí outros que estão com tantos problemas, com tantas dificuldades, passando por tantas crises, mas ainda assim não conseguem se achegar, como que se tivesse uma barreira, como se alguém segurasse. E aí não importa se é presencial, não importa se é online, porque, como eu disse, as pessoas não têm dificuldade de ver a rede social pelo celular, elas não têm dificuldade de assistir séries e mais séries no celular, mas tem essa dificuldade de se achegar à oração, porque muitas vezes Satanás nos impede, quer impedir as pessoas de chegar a esse momento de oração, porque o momento de oração é sempre um momento de libertação na presença do Senhor, é sempre um momento de revelação na presença do Senhor. Então, e não importa o desfecho, nós não sabemos o resultado da oração. Aqui, no caso, não sabemos assim a resposta que será dada, porque Deus é um ser inteligente que não pode ser manipulado nem por nossas palavras, nem por nossas ações. Mas ainda assim é necessário ir até o trono da graça e pedir, como Jesus Cristo ensinou tantas vezes para insistir em oração, ensinou parábolas, ensinou a parábola daquele juiz ruim, daquele cara que é importunado à noite por um amigo. Assim deve ser a atitude do cristão também. Se algo te incomoda, se algo te entristece, se algo te deixa para baixo,
Há necessidade de buscar o Senhor em oração e não há nada errado em você orar por si próprio. Afinal de contas, se você tem que orar por si próprio. Você cuida-te de ti mesmo, diz a palavra do Senhor. Cuida-te de ti mesmo e da tua doutrina, porque fazendo isso salvará tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Não é assim que diz a palavra do Senhor? Então, cuida da tua vida de oração. Cuida da sua busca diante do Senhor. Eu sei que às vezes parece difícil. Eu sei que às vezes parece que muitas vezes a coisa fica assim, fica meio repetitiva. Mas daí existe o culto público para que volte a te animar novamente. Enfim, é isso, meus irmãos. Não tem problema nenhum você buscar o Senhor em oração. Em terceiro lugar, as respostas nem sempre vão ser do modo como nós gostaríamos que fosse. Nem sempre. Veja só, o apóstolo Paulo pediu para que esse espinho na carne fosse tirado, que esse mensageiro de Satanás fosse afastado, mas não foi afastado. Não era a resposta que ele queria, não era aquilo que ele desejava. Assim como Jesus, quando orou no Getsemane, ele orou pedindo: se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua vontade. Então, muitas vezes, aparentemente, as respostas dos crentes não são respondidas do jeito que os crentes gostariam que fosse, como não foi nessa ocasião na vida do apóstolo Paulo. E você pensa, né? O apóstolo Paulo, que expulsou tantos demônios, que curou tantas pessoas, né? Que fez tantas coisas incríveis, até na cadeia, ele e Silas foram libertos pelo poder do louvor e depois da oração. Mas como eu disse, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos, Deus tem suas intenções e elas não podem ser manipuladas pelas nossas palavras e nem pelas nossas ações. Nós podemos pedir, mas a palavra final vem do Senhor. E aqui não, a resposta para o apóstolo Paulo não foi bem aquilo que ele queria. Ele queria que tirasse o espinho da carne. Ele queria, mas isso não significa que ele ficou sem resposta, porque em quarto lugar, uma resposta sempre é dada. E a resposta que Deus deu ao apóstolo Paulo foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aqui foi revelada aqui para o apóstolo Paulo a vontade do Senhor: a minha graça te basta, a minha graça te basta. E é interessante entender esse movimento da parte do Senhor, porque ao mesmo tempo que ele permite o sofrimento do apóstolo Paulo, ele concede a sua graça ao apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo aprenda a viver ainda mais pela graça de Deus. E eu fico imaginando o apóstolo Paulo, que não tinha nenhuma rede de segurança física e humana ao seu redor. Vocês sabem, o apóstolo Paulo passou por tantos naufrágios, por tantas chicotadas, ele não tinha seguro-saúde, ele não tinha dinheiro na poupança, ele não tinha propriedades, ele não tinha bens, e para mim já era um cara que já sabia viver pela graça de Deus. Mas aí chega, aí depois que ele já sofreu tanta coisa, e se você ler a segunda epístola dele aos Coríntios, lá no começo dessa epístola, o apóstolo Paulo ele fala de tanta coisa que aconteceu na vida dele, tanta tribulação. Se você pega o capítulo 1 dessa epístola, falando que a tribulação foi quase além das forças. Então eu já me imaginaria assim: o apóstolo Paulo já sabe viver pela graça de Deus, mas ainda assim lhe foi enviado um mensageiro de Satanás para lhe bater a face, um espinho na carne, para que ele aprendesse a viver ainda mais pela graça de Deus, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que eu sempre lembro de uma frase da Santa Teresa d'Ávila, que ela dizia assim: Senhor, se o Senhor trata assim seus amigos, não é à toa que tenha tão poucos. Olha só que coisa, né? Mas o apóstolo Paulo não ficou sem nenhuma resposta, porque o Senhor queria usar ainda mais a vida dele com poder, com poder. Mas para que o poder fosse realmente do Senhor, para que o poder fosse de Deus,
ele teria que aprender ainda a ser mais fraco ainda, menos dependente de si próprio, menos dependente da sua força. E agora, talvez com uma enfermidade, com um mensageiro de Satanás lhe esbofeteando. E ainda assim, olha que coisa incrível, né? No meio, burilando no meio dessa dificuldade, sairia dali um apóstolo Paulo mais usado pelo poder de Deus. Então, se porventura você estiver passando por uma dificuldade, por uma situação difícil, se o Senhor permitiu isso na sua vida, quem sabe não é para que o Senhor te ensine a depender ainda mais da graça dele, para que ele te use ainda mais com poder na obra dele, em nome de Jesus Cristo. E finalmente, irmãos, sempre há uma lição a ser aprendida e praticada. Diante de uma experiência dessa, sempre há uma lição a ser aprendida e praticada. O apóstolo Paulo diz assim, no versículo, no final do versículo 9 e depois no versículo 10, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Ele diz: para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Sinto prazer, olha só, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quanto menos poder humano houver, maior poder de Deus irá se manifestar. Então, diante dessa experiência do apóstolo Paulo, ele aprendeu uma lição: que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Sempre há uma lição a ser aprendida, meus irmãos e minhas irmãs. E num texto como esse, nós aprendemos que precisamos ser cada vez mais dependentes da graça de Deus, da bondade de Deus. Que aquilo que se tenta realizar no braço da carne pode redundar em grande fracasso, por mais forte que a pessoa seja, né? Foi dito isso na abertura, colocar sempre Deus em primeiro lugar, por mais exato, por mais importante, por mais inteligente, por mais sagaz que uma pessoa seja, se ela não aprender em todas as coisas, nas mínimas coisas, a depender da graça do Senhor, em tudo, em fraqueza, em santo temor e tremor, nós precisamos aprender isso, porque o poder de Deus se aperfeiçoa sobre a nossa fraqueza. Quando sou fraco, então é que eu sou forte. É uma lição que, na teoria, sim, é muito difícil de nós aprendermos. É só quando realmente passarmos por uma situação assim. Eu me lembrei de uma fala do Dr. Shedd quando ele estava passando por um câncer, né? Já avançado de idade, ensinou tantas pessoas. Tivemos a oportunidade de ouvir uma das últimas ministrações dele ao vivo lá na Igreja da Moca, mas ele dizia assim, mesmo no meio da dor e do sofrimento, que aquilo era uma experiência nova para ele, e ele se regozijava naquela experiência, né? Um homem santo de Deus que deixou um testemunho ilibado. Eu lembro que era dito a respeito dele, não sei se é verdade ou se é lenda, mas que a filha dele dizia a respeito dele, um dos filhos dizia: eu só acredito que meu pai peca porque a Bíblia o diz. Olha só, né? Que testemunho bonito a respeito do Dr. Shedd. E é assim, meus irmãos, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E de uma experiência difícil, sempre há uma boa lição a ser aprendida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Oremos mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. É uma dura lição essa que o apóstolo Paulo aprendeu, sendo que o Senhor permitiu
que sobre a vida do seu apóstolo, Senhor, fosse enviado um mensageiro de Satanás para agredi-lo, Senhor. E o apóstolo pediu a ti para que fosse retirado, mas o Senhor disse: não, ainda não. A minha graça te basta. E o apóstolo Paulo passou a ter prazer, prazer nessa situação, Senhor, porque o teu poder se aperfeiçoou na fraqueza dele. É uma dura lição essa, Senhor. Eu não sei se eu oro pedindo que experiências como essas venham sobre nossas vidas, Senhor, porque, de modo geral, a gente quer aprender a lição sem passar pela dificuldade. Mas o fato é que nós precisamos aprender a depender da tua graça também, Senhor, a não fazer as coisas no braço da carne, achando que somos todo-poderosos, que somos autopotentes, autogeridos. Não, meu Senhor, precisamos aprender a confiar em Ti. Nos ajuda então, ó Deus, nos dá uma porção maior da Tua graça e do Teu Espírito Santo para vivermos em santidade na Tua presença, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos.